Para você também, meu caro Marco Guarizo. Bom dia, Cabela, Carlão, bom dia aos ouvintes sintonizados aqui no CBN Esportes. O Guarani, como você disse, vai ter a estreia na quinta-feira, dia 27, né, 9h30 da noite, contra o São Paulo no Brinco de Ouro, e vai aí perdendo jogadores que gostaria o técnico Daniel Paulista que permanecessem, né? O Regis ontem esteve no Guarani. Foi renovar o contrato? Não, foi dar tchau. Vai pro Curitiba, vai embora, não fica o Regis, como já era esperado, né? Uma concorrência financeira que não dava para o Guarani entrar. Andrigo é um outro problema também. Tem proposta da Coreia do Sul. Com o real desvalorizado em relação a outras moedas, né? Dificilmente o Andrigo fica no Guarani também. Por isso, o clube vai ter que ir atrás de um jogador de armação, né? Um jogador de meio campo, aquele que leva a bola até o ataque, né? Olha, tem alguns nomes, por exemplo, Diego Jardel tá aparecendo aqui. É volante o Diego Jardel? Eu vou estudar mais. Vi o nome do jogador aqui, que acabei de ver a mensagem. Esse pode aparecer. Quem apareceu ontem, já assinou o contrato, começou a treinar, foi o goleiro Maurício, atenção, narrador Cabela, Maurício Kozlinski. Nós já acertamos na transmissão como será o nome dele. Como? MK. MK. Fechou. Tá na moda também, né? Essas siglas agora para jogador, né? Dependendo se a camisa dele for, sei lá, vai 12, é o MK12, pronto. Isso aí tá na moda. Já teve aquela história. Hoje todo jogador tem dois nomes, né? Sim, você vai escalar o time, todo mundo tem dois nomes. Tudo nome composto. Aí teve aquela questão, eu vou falar de jogadores consagrados, né? Mas a questão regional, Marcelinho Carioca, Ronaldinho Gaúcho. Mas aí depois passou a ter nome e sobrenome. Agora, essa nova das siglas. Tem um jogador saindo do Vasco também, o MT. O outro zagueiro da Ponte Preta é chamado de DG. O Patrick de Paula do Palmeiras, PK. Agora começou isso aí. Mas, nomes à parte, vamos ouvir o Kozlinski num recado rápido à torcida do Guarani na chegada dele. Fala, nação bugrina. Aqui é o Maurício Kozlinski, goleiro. Estou chegando hoje aqui no Guarani para fazer parte do clube. Espero que a gente possa fazer um grande ano, conquistar os objetivos do clube. Vamos começar uma caminhada juntos e podem esperar de mim muito trabalho, muito foco, determinação, que a gente possa juntos ter um grande ano de 2022. Um grande abraço. Maurício Kozlinski, que deve ser titular do Guarani, né? O Rafael Martins permaneceu, porque ele tinha se lesionado, e também o Guarani queria 3 goleiros com alguma experiência, né? Tem o Gabriel Mesquita também, o Lucas Cardoso está disputando a Copinha, ele fica como 4º goleiro, deve continuar na base do Guarani, pelo menos nesta próxima temporada. Time do Guarani que vai terminar a pré-temporada em Sorocaba. A viagem acontece no dia 15. Aí tem quase 2 semanas de preparação até a estreia no Paulistão, repetindo contra o São Paulo, quinta-feira, dia 27, 9h30 da noite. E uma outra, o torcedor fica sempre, né, esperando, como você falou, 6 rodadas que foram desmembradas pela federação. O derby ainda não tem data definida. Muito bem, Carlão. O mais triste para o torcedor do Guarani é essa indefinição aí do pensador, né, do meia, né? Esse Jardel que o... Diego Jardel, que o Guarizo disse aqui, ele é meia. Será? E outra, né, Cabela? É uma posição muito carente. Tanto é que o Regis destacou na Série B, já chegou o Vasco, já chegou o Curitiba, já chegou o futebol do exterior. Ele optou por permanecer no Brasil e vai defender as cores do Coxa Branca. É uma posição carente no futebol brasileiro. Então o Guarani vai ter dificuldades de repor, num primeiro instante, e repor a altura, até porque o Regis foi o cérebro do time na última Série B do Campeonato Brasileiro. É uma perda sensível, o torcedor fica frustrado, fica triste, mas não tem jeito. É um ônus que nossas equipes, às vezes, elas carregam por causa de uma boa campanha. E aí, infelizmente, não temos o dinheiro suficiente para manter os bons jogadores para a temporada seguinte. Então o Guarani sofre com esta boa campanha, porque perdeu os principais jogadores, perde um Bruno Sávio, perde o Regis, pode perder o Andrigo, então fica muito complicado, perdeu o Rodrigo Andrade também. Então todos esses jogadores que se valorizaram, todos eles deixaram o Brinco de Ouro. Apenas o Bidu, que permanece, mas é uma joia do clube, é uma outra situação, é um jogador que pode render alguma coisa ao Guarani. Os demais jogadores, todos eles
deixaram o estádio Brinco de Ouro, muito em virtude da bela campanha que fez, houve essa valorização natural. Esse Diego Jardel aqui, eu não sei se está atualizado aqui, mas está no Cuiabá. 2020, isso, fez parte da campanha de acesso 2020. do Cuiabá. Exatamente. Então ele ficou 2021 parado? Ele tem 32 anos. A foto que ele tem aqui no Twitter do nosso colega Lucas Rossaffa, ele tá com a camisa do Avaí. Ele passou pelo Sim. Avaí também. Ele passou pelo Avaí em 2013 a 2016. Bom, mas é um jogador, Cabela, Guarizo, ouvintes, internautas, ele não tem a mesma qualidade do Regis, não tem a mesma pegada do Regis. É um jogador que pode ajudar? Pode, mas nível Regis vai ser muito difícil o Guarani encontrar no mercado. Muito bem, 11 horas e 43 minutinhos. Pro intervalinho a gente volta já.